Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja bem-vindo ao Checkmate, programa transmitido pela TNI Brasil, www.tnibrasil.com.br. Checkmate, esse programa de entrevistas que vem cada vez mais caindo no gosto popular, um programa que vem fazendo muito sucesso em toda a região oeste de São Paulo, exclusivamente aqui na cidade de Osasco. Como foi divulgado nas redes sociais, estamos recebendo hoje um convidado ilustre e ele vai participar conosco de uma entrevista bastante importante para o cenário de Osasco. Vamos conhecer um pouquinho do perfil, um pouquinho das propostas e tudo aquilo que abrange essa cidade pujante que é a cidade de Osasco. E na nossa bancada de hoje, 3 grandes jornalistas. Um deles já está aqui ao meu lado, que é um grande colunista do jornal A Rua e também coluna em off. Nilson Martins estará conosco aqui participando dessa entrevista com o nosso convidado de hoje. Nilson Martins, seja bem-vindo ao Checkmate. Obrigado, Roberto Carlos. Obrigado aos meus colegas jornalistas, Daniel Soares, Página Zero, minha colega Nancy Nassis, que vieram hoje com a gente, e ao convidado da noite, Dr. Celso Giglio. Muito bom, Nilson. Gostaria também de agradecer a presença de um grande jornalista aqui também da cidade, Daniel Soares, do Página Zero. Daniel, seja bem-vindo ao Checkmate mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nilson, Nancy, Dr. Celso. Só aproveitar, Roberto, que não tivemos programa semana passada, eu fiz isso em todas as tribunas que a gente tinha. Queria registrar aqui a nossa homenagem à jornalista Clara Faria, recentemente desaparecida. Bem lembrado, amigo Daniel, e com certeza eu iria inclusive falar desse assunto, mas já que você antecipou, vou falar aqui também, mandar um grande abraço para toda a família da Clara. Eu estive lá no velório e o Nilson nos recepcionou ali, e a toda a imprensa, os políticos que estiveram lá presentes também, uma grande colunista, uma grande profissional, mas o legado dela vai continuar, eu tenho certeza absoluta disso, prestação de serviço vai continuar, e um jornalismo responsável. Um grande abraço a toda a família da Clara Faria, e eu gostaria também de agradecer a presença de uma mulher que hoje estreia com a gente aqui, a primeira a participar está aqui nos bastidores, a minha amiga querida Ana Paula Rossi, estreou o Checkmate, e hoje nós temos a honra de receber Nancy Nasser. Ela que também é uma grande jornalista aqui, obrigado aí à Folha Oeste que liberou a Nancy para participar do Checkmate hoje. Ela que é colunista social, assessora de imprensa do Plaza Shopping, é uma importante membro da OAB também ali, do idoso, né? Também faz parte lá da comissão do idoso na OAB e evidentemente está brilhantando aqui a nossa mesa hoje. Seja bem-vinda, Nancy Nasser. Boa noite a todos, muito obrigada pela honra do convite. Nilson, Daniel, meus colegas também, Dr. Celso, um prazer estar aqui. E a todos os amigos que estão nos bastidores ali, todos ansiosos pelo nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, Nancy. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas que nesse momento estão sendo sintonizados aqui no site da TN Brasil, a vocês, fiéis seguidores, sempre prestigiando aqui o Checkmate, com todos os entrevistados, evidentemente, que nós temos aqui, desde do primeiro até o Dr. Celso Giglio, que nos honra com a sua presença hoje. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso debate, a todos os candidatos, vereadores, empresários e artistas. Dr. Celso Giglio, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à TNI Brasil, esse grupo de comunicação que tem a honra de receber uma autoridade como da sua categoria, o deputado estadual, e um ex-prefeito que já fez muito por essa cidade, eu tenho certeza que vai fazer muito mais. Seja muito bem-vindo a essa TV democrática, se sinta bem em nosso meio. Obrigado. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nancy. Boa noite, Nilson. Boa noite, Daniel. A todos que nos assistem, boa noite. É uma honra estar aqui e poder conversar um pouquinho com os internautas, com todos aqueles que estão nos assistindo. Fico muito feliz com essa oportunidade e agradeço a vocês pela chance. Nós aqui agradecemos. Eu gostaria de fazer um breve resumo da carreira desse brilhante político aqui da cidade de Osasco e do estado de São Paulo. Afinal, ele representa o estado como deputado estadual também. Celso Antônio Giglio nasceu em Campinas, São Paulo, em 19 de fevereiro de 1941.
É médico, tendo iniciado seus estudos na Faculdade de Medicina no Triângulo Mineiro, Uberaba, formando-se na Escola Paulista de Medicina. Foi convidado a assumir a superintendência da antiga FUSAM, Fundação de Saúde do município de Osasco, de 1977 a 1982. Foi secretário municipal de saúde. Em 1992, a população de Osasco levou à prefeitura. Celso Giglo foi eleito prefeito com 54,12% dos votos válidos. Em 1988, foi eleito deputado federal, o quinto mais votado de São Paulo e o primeiro mais votado da coligação PTB-PSTB, com 190.047 votos. Em 2005, Celso Giglo, a convite do governador Geraldo Alckmin, assumiu a superintendência do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. O IAM-SPE foi eleito deputado estadual pelo PSDB em 2006 com 111.302 votos. Foi reeleito deputado estadual para a gestão 2011-2014 nas eleições de outubro de 2010. Ao tomar posse em março, foi conduzido por unanimidade à primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, membro permanente da Comissão de Saúde e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o ensino superior praticado pelas instituições particulares. E é candidato a prefeito aqui da cidade de Osasco. Como vocês observaram, o currículo bastante extenso e, evidentemente, eu dei uma resumida, viu, gente? Eu dei uma resumida porque, se fosse falar tudo o que o doutor já acompanhou aqui nessa carreira política que ele desempenha até hoje, com certeza teriam mais linhas aqui a serem lidas. Mas, enfim, eu gostaria de começar o primeiro tema, prestação de contas, dinheiro público. Estamos vivendo um momento muito acirrado aqui na cidade de Osasco, que são as eleições municipais. E é democrático e é importante que muitos candidatos, evidentemente, participem desse pleito. Afinal de contas, a verdadeira democracia ela é exercida a partir do momento que as pessoas se colocam à disposição do povo para participar e concorrer a uma eleição tão importante como essa de uma cidade que cresceu pujantemente ao longo desses 50 anos. Doutor Celso Giglo, gostaria de iniciar a primeira pergunta. Evidentemente, foi com base numa fonte. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós e para todos os internautas que nos prestigiam, evidentemente, nessa noite, qual é a versão. O senhor pode concordar ou discordar, o senhor fique à vontade, aqui é democrático, aqui nós não fazemos juízo de valor de nenhum convidado, muito pelo contrário, nós respeitamos a todos e, evidentemente, o senhor vai ter a oportunidade, inclusive, de esclarecer. Em 2004, o senhor teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e em 2008 pela Câmara de Osasco, o que deixou inelegível. Numa entrevista ao Jornal da Região, em 21/7 deste ano, o senhor alegou perseguição política. Disse à Câmara que apequenou-se diante de interesses provavelmente políticos, às vésperas do início da campanha eleitoral. O senhor ainda disse, não é puxando o tapete que se ganha a eleição. Quem são essas pessoas que o perseguem? Com as eleições em andamento, será que teremos uma política de ofensas entre PT e PSDB? Olha, Roberto, a desaprovação dessas contas pela Câmara não me tornou inelegível, mesmo porque eu já fui absolvido pelo Ministério Público de Osasco e pelo Conselho do Ministério Público do Estado de São Paulo, que avalizou as minhas contas, achando que não há nenhum ato de improbidade administrativa. Então eu tenho este aval do Ministério Público do Estado de São Paulo ao nosso favor. Acho que os vereadores sofreram uma pressão muito grande para rejeitar as minhas contas. Ao mesmo tempo em que aprovaram, praticamente ao mesmo tempo em que aprovaram duas contas do atual prefeito, rejeitaram uma conta antiga do ex-prefeito Celso Giglo. Então, muitos dos vereadores, à época, inclusive me disseram, a pressão é muito grande, a pressão é muito forte e nós temos que atender à ordem que emana do Paço Municipal. Eu compreendo essas coisas, mesmo porque sou amigo da maior parte dos vereadores, não acho que é um comportamento correto, mas até entendo a pressão que os mesmos sofreram conforme informações que me foram repassadas. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, nós estamos disputando as eleições, somos elegíveis sim, e isto é a oposição que quer de alguma forma alcançar o poder, é tentar ganhar no tapetão, sim senhor. Doutor, o senhor, assim que iniciou o período eleitoral, assim que o senhor pediu o registro da sua candidatura, duas pessoas de Osasco, inclusive a candidata a vereador, entraram com ação pedindo a sua
inegibilidade nesse pleito. Eles se referem às contas da Câmara nessas requisições deles ou não? Olha, eu acho que isso está com os nossos advogados, mas nós estamos assim muito tranquilos quanto a isso, né? Muito tranquilos quanto a isso, porque nós temos o atestado já dado pelo Ministério Público. Então nos dois casos seria realmente sobre as contas da Câmara, porque nós entramos no site do TSE, mas lá não explicam. São certamente algum laranja dos nossos adversários. Porque inclusive um deles é candidato a vereador pelo PDT, que está apoiando a são laranjas dos nossos adversários. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Gostaria de deixar à vontade os nossos jornalistas que compõem a mesa, Daniel Soares, Nancy Nasser, fique à vontade para perguntar ao nosso... Só queria acrescentar 2 detalhes. O primeiro que faltou aí na biografia, que o Dr. Celso também foi vereador e presidente da Câmara. E segundo, que a CPI do ensino privado já terminou, já teve o relatório final que o Dr. Celso presidiu. Muito bom você ter lembrado, porque como eu disse no começo, o currículo do Dr. Celso é tão extenso que eu tive que fazer um resumo e destacar aquilo que foi mais importante, tamanha a magnitude do currículo do doutor, mas enfim, foi bom o senhor ter lembrado e é importante para a democracia e para a informação dos internautas que nos assistem. Nancy? Eu vou perguntar para o Dr. Celso. Doutor, a Assembleia tem tido um papel atuante nas relações de consumo e um dos problemas mais prementes, mais preocupantes para o consumidor são as relações com o cartão de crédito, né? O senhor tem um projeto nesse sentido? Eu tenho um projeto nesse sentido que dá ao consumidor via cartão de crédito todos os direitos que o consumidor já tem quando não usa o cartão de crédito. Porque você tem razão. Há um abuso muito grande e eu espero que esse nosso projeto seja aprovado lá na Casa, na Assembleia, e que o governo do Estado sancione. Gostaria de aproveitar o ensejo, doutor, aproveitando inclusive com base na primeira pergunta. Ainda este ano, durante a votação, os vereadores tucanos, o André Saco, Jair Assaf e Sebastião Bugnar, se retiraram da sessão, bem como também a oposicionista Ana Paula Rossi, que na oportunidade era do PMDB. Eles acusaram que o objetivo da mesa era atrapalhar a trajetória política do deputado Celso Gigno no tapetão, como o senhor acabou de dizer agora. Diante dessa afirmação, qual a sua opinião sobre o Poder Legislativo de Osasco? Muitos afirmam que durante esses 3 anos e meio a Câmara Municipal se tornou uma expansão da Prefeitura. O senhor concorda com tudo isso? Olha, eu acho que existem muitos vereadores bons. Eu fui vereador, eu tenho muito orgulho de ter sido vereador, fui o mais votado da história do município até então. Fui presidente da Câmara e eu tenho muito respeito pela Câmara Municipal. Mas é bem verdade que alguns vereadores se transformaram praticamente em agentes do prefeito. E isso nos deixa muito tristes, a população acompanha isto e eu penso que isso vai custar alguns votos a esses vereadores que não honraram o seu mandato. Doutor, essa eleição é uma eleição que foge das características das demais, porque são 6 candidatos. Nós temos aí os 3 pequenos candidatos, que seriam o candidato do PSOL, Alexandre Castilho, o pastor Reinaldo Mota, e temos também a candidatura de Delvo Teruel. E daqueles que se esperam uma grande disputa, estaria aí Oswaldo Virgínio, estaria João Paulo Cunha e estaria o senhor. O senhor acredita que essa campanha vai ser uma disputa muito acirrada entre esses 3 candidatos, Celso Gigno, João Paulo Cunha e Oswaldo Virgínio? Olha, Nilson, eu respeito muito meus adversários, até não concordo com você em chamar os 3 candidatos de menores. Eu acho que na eleição a gente tem que respeitar todos os candidatos, a eleição é sempre uma surpresa, a campanha está apenas começando e eu acho que todos têm reais chances de ganhar a eleição. Eu acho que é uma disputa acirrada, é uma disputa onde os adversários vão usar aí de todos os meios para difundir os seus nomes, os seus programas. Eu espero que o façam de maneira correta, de maneira ética, como eu pretendo fazer e como sempre fiz. Mas eu penso que vai ser uma disputa até que pode bastante acrescentar a nossa democracia, a democracia aqui no município de Osasco. Doutor Celso,
Nessa campanha, que vai ser bastante acirrada, como é que o senhor vê os 20% dos eleitores de brancos nulos, etc. Como é que o senhor vê a reação desses 20%? Olha, Nancy, eu acho que a campanha ainda não começou. Eu acho que esse número tende a cair bastante, mesmo porque com a divulgação das propostas dos candidatos, eu acho que as pessoas vão se identificando com este ou com aquele. É bem verdade que há um descrédito grande da população em relação à classe política, né? E aqueles que não têm história, aqueles que não, durante a sua vida, nada construíram e não prestaram serviços à comunidade, estes vão ter realmente mais dificuldade em fazer suas campanhas. O senhor está afastado da prefeitura há quase 8 anos. O senhor perdeu a eleição em 2004, agora completa 8 anos de afastamento. Naquela época, nós não tínhamos as modalidades de internet que nós temos hoje. O senhor acredita que com o novo meio de comunicação internet, a campanha ficou mais fácil ou mais difícil de se fazer? Olha, o elemento novo dessas últimas campanhas, né, foi, sem sombra de dúvida, a internet, as redes sociais. Estes são os elementos novos. Antigamente, eram os comícios muito importantes, né? Depois, os comícios não atraem mais o público e que não se interessa para ir ao comício, mesmo porque muitas vezes é no horário da novela, então o pessoal acaba não indo ao comício. E, felizmente, surgiu a internet, onde a gente pode conversar com as pessoas, pode mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente já fez, do que a gente pretende fazer, né, e do que a gente está fazendo. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que é um elemento importantíssimo na divulgação do nosso trabalho e do nosso programa de governo também. O senhor é um fiel seguidor de Facebook, porque eu tenho o senhor adicionado no meu Facebook também, parece que o senhor está no Facebook e no Twitter, não é isso? Eu tenho procurado. E todos os projetos de assembleia o senhor coloca, dá bom dia para todo mundo. Tenho procurado estar. Isso seria uma ferramenta fundamental para substituir os comícios. Não tem dúvida que é fundamental. Tá certo, doutor. Gostaria de lembrar que nós já estamos com a nossa caixa de e-mails aqui lotada e fiquem tranquilos, nós vamos responder a todas as perguntas, mas no segundo bloco, nesse primeiro ainda a gente vai continuar aqui com as perguntas e agradecer a grande audiência que nós estamos obtendo nesse momento, sem dúvida nenhuma, uma audiência considerável, viu, gente? Obrigado pelo carinho e o respeito que vocês têm aqui pela TN Brasil e pelo Checkmate também. Gostaria de dar continuidade aqui às perguntas. Doutor, é praxe na política nacional os prefeitos deixarem para concluir as obras no seu último mandato, para impressionar a população, sobretudo para reeleger os seus sucessores. O que o senhor acha disso? Olha, na verdade, não é só isso que acontece. Alguns prefeitos usam esse expediente, mas eu quero dizer que muitas vezes as obras só são concluídas mesmo nos últimos dias, nos últimos meses do governo. Porque o processo, existe primeiro o planejamento, depois existe o processo licitatório e a oportunidade de as verbas que muitas vezes não se consegue, que se espera de outro ente federado, do Estado ou da União, não chegam a tempo e muitas vezes as obras acabam acontecendo ao final do mandato. Lógico que alguns prefeitos usam esse expediente para se eleger ou para eleger os seus sucessores, mas não são todos. Eu tenho que dizer a verdade e que muitas vezes isso ocorre ao longo dos 4 anos. Ok, eu gostaria de interromper a nossa entrevista neste momento, mas só para tomar uma aguinha, porque no segundo bloco, você internauta que nos assiste, nos prestigia, terá o seu nome lido aqui no Checkmate. Vou pedir aos nossos convidados ilustres aqui, entrevistadores, jornalistas, e ao doutor que é só um intervalo rápido, só para tomar uma aguinha, a gente já volta na sequência. Fica aí, não sai daí. Querido, papai chegou.
Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand goes to that, rat-a-tat, at the window. See how the lights out the door. Money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do about it? Makes the world go round. Estamos de volta ao vivo aqui pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa, no site www.tnibrasil.com.br. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Celso Giglio, pelo PSDB, e também candidato a prefeito aqui da cidade de Osasco. Os jornalistas que estão compondo a mesa: Nilson Soares, Jornal A Rua, Daniel, Nilson... Olha, eu tô confundindo aqui, é Nilson Martins. Sabe o que é isso aqui, gente? É convivência. A gente acaba convivendo com essa turma aqui e acaba trocando os nomes. É a grande família. É o Nilson e o Soares. É verdade. Nilson Martins e Daniel Soares e a minha querida amiga Nancy Nasser, Fora Oeste. Desculpa aí pela troca, mas faz parte. O programa é ao vivo, é assim mesmo, mas é um orgulho estar aqui nessa casa transmitindo. É a maior prova que o programa é ao vivo. Tá vendo? Tá sendo provado agora. Gente, agora é o seguinte, a caixa está lotada, eu vou dar uma atenção especial a você, internauta, que nos acompanha. Sônia Bonifácio, muito obrigado, mais uma mulher que participa aqui do Checkmate. Boa noite, Roberto Carlos, doutor Celso, sou professora da EMEI do município e gostaria de saber quais são suas propostas do governo, caso seja eleito, em relação ao piso do professor, porque Osasco é o município que tem o menor piso da categoria. Um abraço a todos. Sônia Bonifácio. Posso responder para a Sônia? Pode responder. Sônia, prazer em tê-la aqui. E eu quero já assumir este compromisso com os professores e eu vou melhorar as condições de trabalho e o salário dos professores da rede municipal. Pode ter certeza disso, é o meu compromisso com a classe dos professores da rede municipal. Isauri Lima, também conectado aqui. Olá, galera da TNI, estou gostando muito da programação de vocês, é muito legal mesmo, o programa Checkmate está muito bacana, parabéns a todos os envolvidos, obrigado a vocês, Auri Lima, continue conectado, divulgando aí o Checkmate. O Alexandre também participando com a gente, ele não tem um sobrenome dele aqui, mas ele, boa noite, Roberto Carlos, sou fã do doutor há muitos anos, gostaria de saber se o senhor for eleito, as regionais vai voltar e funcionar em Osasco, e se vai trazer de volta mais valorização com os servidores públicos de Osasco. Um grande abraço a todos. É o Alexandre. Olha, eu acho que foi um erro muito grande desfazerem das regionais aqui do nosso município. As regionais significam uma proximidade da prestação de serviço da prefeitura com a população. As regionais vão voltar. E eu pretendo ainda criar uma subprefeitura na Zona Norte e uma subprefeitura na Zona Sul, para que a agilidade dos serviços seja maior e para que a população seja atendida perto da sua casa. Nós temos, o Checkmate é internacional também, viu, gente? Nós temos uma participação aqui de uma pessoa lá da França, Paris, é a Právida, participando aqui com a gente. E, evidentemente, nós temos seguidores espalhados pelo mundo inteiro. Estados Unidos, México, até em Angola. Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul. E a nossa querida amiga aqui perguntando como está sendo desenvolvido o programa Minha Casa Minha Vida no município de Osasco. Se eleito, o programa será desenvolvido em sua gestão? É a Právida lá de Paris. Claro, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da moradia aqui no nosso município. Todos os programas que visem oferecer condições de moradia para o nosso cidadão, nós estaremos lutando
por ele, para que ele cresça cada vez mais aqui na nossa cidade. Nós temos uma preocupação muito grande, não só com aqueles que não têm casa, mas também com aqueles que moram nos barracos, moram nas favelas, moram nas encostas e nos barrancos, em zonas de risco e que não têm nenhuma oportunidade a dar aos seus filhos. Nós queremos urbanizar as favelas e continuar com todos os programas que visem benefícios na área da habitação. Nós temos a participação também de um grande radialista, que eu tive a honra de participar do programa dele, Eduardo Segantini. Muito obrigado pelo carinho, Eduardo. Foi uma honra ter participado do seu programa ali. E ele está perguntando aqui, a M740, para vocês lembrarem, a M740, a Rádio Trianon, Eduardo Segantini, todos os sábados, hein, das 13 às 14 horas. Eduardo, um grande abraço. Ele pergunta aqui, ó, na verdade não é uma pergunta, é um abraço. Doutor Celso Gil, um grande abraço a você, a Ana Paula Rossi, e muito sucesso na sua campanha. Um abraço também para a Ana Paula, que está ali, conectada na rede, divulgando a participação do Dr. Celso, porque ela está sempre plugada. Esteve aqui no Checkmate, participou e está divulgando a participação do Dr. Celso, mandando um abraço para você, Ana, que você está aqui conectada. Temos aqui a participação também da Sabrina Brandão, mandando um grande abraço, mandando um beijo. Obrigado, Sabrina. Deus te abençoe. Nós temos a participação também do Adamastor, que já esteve aqui na mesa conosco, um grande jornalista do Diário da Região, um grande amigo também, parceiro. E pergunta aqui, qual seria a prioridade do Dr. Celso na área da saúde? Se ele manteria o secretário da sua última administração? Esse é o Adamastor, Diário da Região. É muito cedo para escolhermos secretários. É preciso ganhar a eleição e é o que nós estamos batalhando por isso. Mas nós vamos trabalhar muito na saúde. Nas pesquisas, o descontentamento com a saúde é na faixa de 83%. É muito triste para o nosso município termos um índice tão baixo e uma desaprovação tão grande na área da saúde, uma vez que nós temos todos os equipamentos necessários para um bom atendimento à área. Doutor, o senhor que construiu os dois hospitais que tem em Osasco, maternidade e o hospital Antônio Gil, que é o seu pai. Seu pai, não é isso? Meu pai. Seu pai. O senhor acha que há necessidade de mais hospitais na cidade ou só esses dois hospitais suprem a necessidade no nosso município? Olha, existe uma deficiência muito grande, uma carência muito grande de leitos na cidade. Mas nós temos uma rede muito eficiente, que poderia ser muito eficiente na área da saúde. Infelizmente, os 5 pronto-socorros que eu construí estão sucateados. O Hospital Antônio Gílio está sucateado. A maternidade, que fazia 800 partos mês, realiza em torno de 300. Nas unidades de saúde, falta esparadrapo, falta gás, falta médico, falta enfermagem, muito difícil, salários baixos. Então, a rede está, assim, realmente sucateada. Eu imagino que nós deveríamos aqui, na nossa cidade, trazer um hospital para a criança, o Hospital da Criança, que é um sonho antigo e um sonho que a população merece. As crianças são o futuro da nossa Osasco e elas precisam ser bem atendidas e bem tratadas. Então, eu acho que o atendimento na saúde passa, sobretudo, para que nós possamos adequar a estrutura que nós temos, com médicos, com bons médicos, com profissionais competentes. As consultas são marcadas para daqui 4, 5, 7, 8 meses. Isso é uma tristeza para a população que precisa desse atendimento. Uma coisa que eu lastimo profundamente é a colocação que Osasco obteve no ranking do Ministério da Saúde, que se chama, um indicador que se chama IDSUS. No IDSUS, Osasco, na área da saúde, ficou entre as 10 piores cidades do seu grupo. Uma tristeza para nós que temos uma rede tão boa. Não basta fazer propaganda, é preciso que, na verdade, estas unidades funcionem, esses equipamentos funcionem. Fazer propaganda daquilo que não funciona não adianta. Outro dia eu vi uma revista cara, custosa, falando da saúde do nosso município. A gente faz a pesquisa, vê que a população não está sendo atendida. Tem muita queixa, muita mágoa, que os hospitais não funcionam, que falta até gás e esparadrapo. A gente fica entristecido com a mentira e com a falta de atendimento da população. Doutor Celso,
A questão da saúde, ela é um problema nacional, né? É um problema que a gente vê em hospitais de outros estados, em outras cidades. É uma questão, assim, bastante complicada. Por que existe tanto problema com os funcionários da saúde, o atendimento, a população? Por que o povo sofre tanto com o atendimento nos hospitais públicos? Olha, Nancy, nós deixamos uma rede muito bem feita aqui no nosso município. 2 hospitais, o Hospital Antônio Gílio, a maternidade, 5 unidades de pronto-socorro, muitas unidades na periferia, e funcionava bem. Funcionava perfeitamente bem. A gente sabe que a saúde pública é um problema geral, é um problema, mas os municípios têm se esforçado para atender. Nossa vizinha Barueri aqui ocupa um lugar de destaque no atendimento à saúde. E nós temos todas as condições para atender bem a saúde da nossa gente. É natural que os municípios se esforcem para atender em 2 áreas que eu considero prioritárias: educação e saúde. Eu acho que o município tem que se dedicar a dar boa educação para as nossas crianças, para os nossos filhos, e um atendimento digno na área da saúde para a sua população. Doutor, deputado... E não sou eu que digo a respeito dos índices de Osasco, é o IDESUS, é o índice do Ministério da Saúde, é o ministro da Saúde, que é do governo, é quem publicou esse índice e que coloca Osasco nos últimos lugares na questão de atendimento. Eu acho muito desagradável isso, porque nós temos uma rede eficiente. Agora, depende da dedicação que se dá, da prioridade que se dê a essa área. Até porque são orçamentos parecidos, né, deputado? Osasco e Barueri têm o mesmo orçamento. Mesmo orçamento, mais ou menos o mesmo orçamento. Só que em Barueri o atendimento é 10. E aqui em Osasco é tão ruim, tão prejudicado. Eu queria retomar uma questão levantada pela Právida, né, que não se perca pelo nome a Právida, né, que em português significa verdade, né, uma palavra russa que em português significa, que ela fala do Minha Casa Minha Vida. O senhor imagina, se eventualmente eleito, ter uma fácil interlocução com o governo federal do Partido dos Trabalhadores? Não tenho nenhuma dúvida. Lógico que eu como prefeito, eu vou falar em nome do povo de Osasco. Não é o Celso Gílio, é o povo de Osasco que vai em busca de ajuda, em busca de auxílio. E um governo digno, um governo decente, que se preza e que tem popularidade, não vai fazer nenhuma discriminação. Não tenho dúvida nenhuma disso. Imagina que tem um comportamento tão republicano como o governador Geraldo Alckmin tem, por exemplo, com Carapicuíba, que é uma cidade do PT, e ele tem sido generoso no atendimento ao prefeito Sérgio Ribeiro? Você deu um grande exemplo, Daniel, um exemplo muito bom. O governador Geraldo Alckmin não vê coloração partidária no seu atendimento aos vários municípios. Eu acho que é assim que deve ser. Não há tempo, não existe mais, não é o momento para isso, para essas questões menores, com essas questões que faltam com a ética de discriminar este ou aquele município, esta ou aquela cidade, porque o prefeito ou a Câmara é deste ou daquele partido. É importante que a população seja atendida. E os bons governantes têm isso em mente sempre, em todos os momentos do seu trabalho. Doutor, eu gostaria de colocar um pouquinho de pimenta nesse debate aqui. Que bom. Eu estive fazendo um estudo de caso e, evidentemente, que com base nessas informações, eu gostaria que até o senhor tenha a oportunidade de esclarecer isso aqui. Porque, evidentemente, a sociedade que nos acompanha agora, os internautas, a audiência hoje está muito boa, é uma oportunidade que o senhor tem. Lá no site do osasco.sp.gov.br existe uma matéria de 2005 que diz o seguinte: um rombo superior a 15 milhões no caixa e dívidas que somam mais de 800 milhões para serem quitadas a longo prazo. Foi assim que, segundo o site, esse que eu acabei de citar, afirmou ter encontrado os cofres públicos ao assumir a cidade em janeiro de 2005. O déficit deixado pela administração anterior em caixa, segundo o site, é um desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, afirmou na ocasião o secretário municipal dos Negócios da Fazenda, Stanislau Dobeck. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É até uma oportunidade que a gente dá para que a população saiba se isso realmente tem fundamento ou não. Olha, trabalhar com os números, quem trabalha com números às vezes faz um trabalho que não é verdadeiro. Não é verdade. Existem 2 tipos de dívida
na municipalidade. A dívida a longo prazo, que é a dívida fundada, que nós deixamos toda renegociada, é uma dívida que vem lá desde os primórdios, desde a fundação do município de Osasco. E ela vem ficando e nós deixamos essa dívida negociada. E a dívida de curto prazo, que são os restos a pagar. Nós deixamos mais ou menos 60 milhões, uma boa parte era da educação, mas nós deixamos dinheiro em caixa. Tanto é que nós deixamos dinheiro em caixa e não, de forma alguma, infringimos a lei de responsabilidade fiscal, que o próprio Ministério Público, no seu despacho, faz um comentário a respeito da dívida e nos dá, assim, um salvo-conduto em relação às contas de 2004. Não é verdade. E o Carlos Santos, ele pergunta aqui, qual a razão que levou o deputado Celso Giglio, hoje candidato a prefeito, a não enviar nenhuma verba para melhorar a cidade como deputado da região? É o Carlos Santos, ele pergunta. Olha, Carlos, eu acho que você está mal informado. Nós temos trazido muitas coisas aqui para a cidade. Quero te agradecer a pergunta, a oportunidade. Você sabe que a FATEC, que foi construída no prédio da EE, nos 2 primeiros anos do meu mandato anterior, as minhas emendas foram todas doadas para a FATEC, do município de Osasco, que é a maior FATEC do estado de São Paulo, fora a da capital, que nós trouxemos aqui para Osasco com 5.000 vagas, ETEC, FATEC. Se você não conhece, vai visitar, porque é realmente uma escola que dá muito orgulho para nós paulistas e para nós osasquenses. Eu tenho ajudado bastante as entidades que atendem aqui, pessoas com deficiência, pessoas com outras necessidades, enfim, nós temos aí uma infinidade de entidades que recebem as nossas emendas, que são praticamente todas, quase todas, aqui para o nosso município. Pode procurar que você vai encontrar e vai ver quanta gente foi beneficiada com o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, sobre esse assunto, o jornal Diário da Região está, numa vasta matéria, está dizendo aqui que o candidato a prefeito de Osasco, deputado federal João Paulo Cunha, e o candidato a vice-prefeito Jorge Lapas acusaram o senhor, o principal adversário do PT, de não ter criado emendas parlamentares a favor da cidade de Osasco, desde que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2007. A crítica foi levantada por Jorge Lapas na última sexta-feira, durante a inauguração do Comitê Central de João Paulo Cunha, no bairro da Campesina, zona sul de Osasco. O deputado Celso Giglio, o que é que trouxe para Osasco? O que é que trouxe nesse tempo todo? Cadê as emendas? Eu acho que tem que se explicar porque não fez pela cidade o que João Paulo fez, lutando em Brasília, junto com a presidente Dilma e com o presidente Lula. Atacou o candidato a vice no palanque de inauguração do comitê. Vai sair no diário de amanhã essa matéria. Eu peguei pela internet agora à noite. Eu acho que ele está mal informado. Eu não vou me preocupar com esse tipo de acusação. Começou a baixaria, né? Começaram as críticas desnecessárias, o povo sabe. E essas entidades são um testemunho do nosso trabalho. E eu acho que este rapaz, esse jovem, que não está iniciando ainda na vida pública, não tem acompanhado realmente o nosso trabalho, né? Ele certamente ainda vai se informar melhor e vai ver que falou bobagem. Porque o senhor aqui dá um direito de resposta, que o Jornal Diário respondeu para o senhor, e o senhor fala aqui do hospital regional, que foi feita reforma, que está recebendo cerca de 50 milhões de investimento, sendo que 3,5 milhões foram canalizados por emenda sua, para a compra de um aparelho de ressonância magnética. O senhor fala informou que, por força de ações do deputado, cerca de 5,8 milhões foram utilizados pelo governo do estado na construção de FATEC, ETEC, o senhor já comentou. Tá, e tem mais aqui 30 emendas parlamentares de entidades de Osasco que somente em 2012, 22 delas destinaram a 3 milhões. Então a resposta está dada, e eu acho que esse jovem é mal informado e certamente ainda tem muito a aprender na política. Mas objetivamente, doutor, se o nosso internauta quiser saber, apurar isso, qual é o caminho que ele tem para levantar isso objetivamente? Quais são as emendas do deputado Celso Giglio? Como é que o nosso... Ele pode, através da Casa Civil, através do meu gabinete. Nós podemos passar isso a quem quiser se informar. Também, obviamente, pelo site da Assembleia. Melhor dizendo, eu vou fazer um comunicado
até a oportunidade é boa, à imprensa, de um modo geral, dizendo qual foi o nosso trabalho como deputado e aonde estão as nossas emendas. O que a gente não fez é encaminhar emendas para que sejam usadas como se fossem obras da prefeitura. Isso nós não fizemos realmente. Ok, eu gostaria de agradecer mais uma vez a grande audiência de todos vocês internautas. Fiquem tranquilos, vou tentar, na medida possível, responder a todas as questões, são muitas, a caixa lotou, mas você vai ter o seu nome lido aqui com certeza. O Sérgio Meira está mandando aqui, o Sandro Rogério, do Consegue também, o Cláudio dos Santos, Dalmo Rodrigues, Fabiana Maria, Gabriel, enfim, há muitos outros que estão conectados. Eu vou para um breve intervalo, mas é muito rápido. Na sequência a gente volta com mais Checkmate. Até já. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. De volta com o Checkmate, ao vivo pela TN Brasil, a Web TV Nacional Interativa, no site www.tnbrasil.com.br. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Celso Giglo, deputado estadual pelo PSDB e candidato a prefeito aqui desta mesma cidade. Conosco, Nilson Martins, Jornal A Rua, Daniel Soares, Página Zero, e Nancy Nasser, Jornal Folha Oeste. Dando continuidade ao Checkmate, vamos dar uma atenção especial aos nossos queridos amigos internautas, que hoje nos deram a honra de bater o recorde de audiência aqui da TN Brasil, quase o dobro do último não, mas do convidado que nós tivemos aqui, foi o Oswaldo Virgínio, que na oportunidade compareceu conosco aqui na TN Brasil, tinha sido o recorde da TN. Hoje batemos o recorde, quase que o dobro, tá? Nós tivemos aqui de internautas e estamos aí com vocês aqui acompanhando. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo prestígio, pelo carinho que vocês têm por essa casa e, sobretudo, pelo convidado que hoje nos honra com sua presença. Gostaria de dar uma atenção especial agora aqui ao Odilon Neto. Odilon Neto, o doutor deve conhecer ele, é um jovem que, com certeza, vem lutando pelas causas aí do PSDB. Boa noite, doutor. Gostaria de saber sua opinião em relação às mudanças da FITO e FATEC FITO e suas propostas para a juventude. Odilon Neto. A pergunta é em relação à FITO. FITO e a FATEC também. A FITO é uma lástima o que acontece com a FITO. A FITO é a nossa Faculdade Instituto Tecnológico de Osasco, que foi criada lá atrás, quando o Guaçu Piteri era prefeito e que se tornou assim um orgulho do município de Osasco. A FITO, durante o nosso governo, nós construímos o prédio da faculdade, um prédio
muito bom, um prédio muito bem feito, e as instalações foram expandidas de forma... foram bastante desenvolvidas, o conservatório musical, o prédio do conservatório foi construído, enfim, nós demos muita atenção. E nesta gestão foi prometido, no tempo da última eleição, uma faculdade, né, federal aqui para o município, que seria instalada, conforme placa colocada, lá em Quitaúna, num terreno do Exército. Lamentavelmente nada disso aconteceu e tiraram a faculdade da FITO de lá para instalar a faculdade federal, e levando a nossa faculdade, a nossa FITO, para um puxadinho construído lá naquela área. Então nós ficamos muito tristes com isso. Eleitos, nós vamos exigir que o governo federal construa o seu prédio e devolva a faculdade para a FITO. O prédio para a FITO, porque ele é da municipalidade. E nós queremos que a Universidade Federal construa conforme prometido numa época de eleição. Isso, inclusive, viu, desculpa, a Roseli, completando, já responde, e Roseli já está respondendo a sua pergunta sobre a expansão da Universidade para Osasco. O doutor já disse que vai lutar por isso, cobrando o governo federal. Doutor, mas a concorrência não é desleal? A Universidade Federal era gratuita. A FITO, o aluno tem que pagar. Não seria uma concorrência desleal de se investir na FITO, voltar a investir na FITO, mas ao mesmo tempo cobrar e a Universidade Federal com os mesmos cursos gratuitos? Como que pode conciliar isso? Olha, na verdade não são os mesmos cursos, né? São cursos diferentes, e a FITO sempre primou por dar um atendimento assim de altíssimo nível. Tomara a Universidade Federal faça isso. Não há concorrência, não há nenhuma... Isso não atrapalha. A FITO é um orgulho assim do município de Osasco. O senhor eleito vai lutar com unhas e dentes para que a Universidade Federal seja realmente onde foi lançada a pedra fundamental. Eu vou lutar para que a Universidade Federal cresça, que ela instale os cursos necessários, porque estão funcionando pouquíssimos cursos, não estão atendendo a nossa população. Vou lutar por isso e que eles construam realmente conforme prometido no terreno lá de Quitaúna, que seria, não sei se já passou para a educação, o Ministério da Educação, lá em Quitaúna, para que seja construído conforme prometido na outra eleição, né? Porque o pessoal vem na época de eleição, promete uma coisa e depois não cumpre. E ainda desaloja a faculdade do município de Osasco, de onde está, para levar essa faculdade. A faculdade a federal funciona com pouquíssimos cursos e nós esperamos que outros cursos sejam instalados já na sede própria a ser construída. Deputado, o Odilon perguntou sobre políticas para a juventude. Olha, eu acho que nós queremos que a juventude realmente tenha o seu espaço na administração. Nós vamos aproveitar, dar as oportunidades que o jovem espera daqui no nosso município. Não só na área da educação, mas também na área dos esportes, na área do lazer. E trazer o jovem para colaborar com a prefeitura. É o que está faltando, a juventude participando do governo municipal. Eu quero a juventude participando da minha administração. O senhor pensaria numa secretaria específica para esse atendimento? Eu acho que sim, governo que se preze tem uma secretaria destinada à juventude. Aproveitando o gancho aqui do Daniel, mas focado num problema que Osasco vem enfrentando também, tem sido tema de muitas discussões aqui no Checkmate, de pessoas reclamando. O Sandro Rogério pergunta o seguinte: sabemos que a GCM de Osasco e o monitoramento das câmeras está sucateado. Qual o seu projeto para a segurança no município? Olha, eu quero dizer que ele falou uma verdade, o Rogério, né? Sandro Rogério. Sandro Rogério. Isso. Falou uma verdade. A semana passada existiam apenas 2 viaturas velhas na Guarda Municipal. Um contingente grande de homens e mulheres, de guardas municipais lá dentro do quartel. Então, quer dizer, é preciso equipar a Guarda Municipal e também, através de política salarial, contemplar a classe dos guardas municipais. Um outro detalhe também interessante que é sempre tema de debate aqui no Checkmate, a questão habitacional em Osasco. Ainda temos muitas áreas livres e o Cláudio dos Santos Almeida, inclusive, ele pergunta quais são os projetos
para a habitação, uma vez que Osasco, apesar de ser uma cidade com um PIB de 1,5 bilhão, uma cidade economicamente muito forte, ainda temos uma desigualdade muito grande, principalmente na Zona Norte. E ali no Conjunto Vitória, na Zona Sul também. Na Zona Norte, se a gente for citar aqui, são vários, né? Temos ali o Santa Rita, temos o próprio Rochidale, que ainda sofre com a questão habitacional. E a pergunta, quais são os projetos para habitação? Olha, nós pretendemos fazer parcerias com os outros entes de governo, com o governo federal, com o governo do estado, buscando atendimento nessa área. A construção de apartamentos é vital, é importante, mas muitas vezes ela consegue atingir um público pequeno. Nós temos muitas favelas, muitas áreas de risco no município, mas em muitas dessas favelas elas comportam a urbanização. O que é urbanização? É colocar a água, o esgoto, a guia, a sarjeta, asfaltar aquela pequena travessa, aquela pequena rua que corta a favela para que possa entrar o caminhão, para que possa do gás, para que possa entrar a ambulância, a iluminação domiciliar, a iluminação pública, enfim, dar condições dignas de vida para essa família com seus filhos habitarem ali. Então nós queremos construir, investir na construção de apartamentos e casas para o pessoal de baixa renda e também a urbanização das favelas, que nós achamos um programa bastante viável, que não é coisa tão cara, tão custosa e que a Prefeitura pode enfrentar. Doutor, em maio desse ano, a juíza Ana Cristina Ribeiro, do Fórum de Osasco, informou que o senhor e o vereador Jair Assaf foram condenados a reparar danos ambientais e a recompor parte da mata nativa de uma região por ter permitido o assentamento em área que a Prefeitura recebeu como forma de pagamento de débitos de IPTU em 95. A condenação prevê ressarcimento ao erário público pelos prejuízos causados no valor de 46.460 aproximados, que deverá ser reajustado desde junho de 96. Além disso, foi julgada procedente a ação popular para condenar a municipalidade de Osasco na obrigação de desfazer o loteamento irregular, restaurando o estado primitivo do imóvel e recompondo o meio ambiente. Isso aconteceu na região do Vila Nova dos Portais e está sendo feito com o Flamenguinho. Como está o andamento desse caso? Qual a versão dessa situação, doutor, que o senhor pode falar para nós? Olha, Foi, parece que em 1994, é isso? Esta ação, Nilson, ela foi movida pelo vereador do PT, Rubinho, e pela deputada Maria Lúcia Prandi, mais alguns outros aí, todos do PT. Então, é politicagem. Quando eu assumi a prefeitura, o Açucará já estava ocupado, já estava invadido. O que nós fizemos foi levar algumas condições, melhorar as condições de vida lá. A água encanada, por exemplo, já que as pessoas lá estavam instaladas, o dano ambiental já havia ocorrido, e as pessoas estavam morrendo por falta de água, morrendo por falta de acesso, com inúmeras e inúmeras dificuldades. Nós apenas fizemos aquilo que a nossa consciência mandou. E o que acontece? Dessa sentença nós vamos apelar, claro, e vamos ganhar, mas o que a juíza pede é que sejam despejadas 900 famílias que moram lá, 900 famílias que não têm outro lugar para morar. Então eu acho que isso é pura demagogia e eu acho que o errado é devastar o município, é mudar, por exemplo, o zoneamento de uma fazenda Paiva Ramos, que é o último recurso da Mata Atlântica que nós temos. Eu acho que isso que a atual administração fez, isso é um crime, realmente, um crime ecológico verdadeiro. Nós, novamente, eu falo dos 8 anos passados, desde que o senhor foi prefeito, o senhor não tinha o problema que hoje nós estamos vivenciando, que é justamente a mobilidade urbana. Osasco hoje, qualquer lugar, região de Osasco, existem os tais congestionamentos, as dificuldades de se locomover. Como o senhor vê essa situação, doutor? De que forma que o senhor acha que pode resolver isso? Olha, as pesquisas mostram isso. O osasquense leva de 30 a 40 minutos para chegar, para sair da sua casa até o seu emprego. Quer dizer, demora, ele atrasa e os carros não andam. Está muito ruim, está muito difícil o trânsito em Osasco. Houve, na verdade, falta de investimentos, né? Eu acho que há muita coisa que pode ser feita. É preciso que se crie na prefeitura um serviço de engenharia e de trânsito, né? Mas com pessoas competentes que realmente entendam disso. Não adianta mudar simplesmente a mão de uma via, porque aquilo muitas vezes embaralha mais o trânsito, como tem acontecido. É preciso que se crie
esse serviço de engenharia de trânsito do município. E é claro, a necessidade de novas vias, rasgando a nossa cidade, que nós desejamos fazer, construir em parceria com o Estado, em parceria com a União e em parceria até com a iniciativa privada. Há necessário de fazermos essas parcerias para que a cidade possa fluir melhor, né? Osasco está pior do que alguns trechos de São Paulo, bem pior. É muito difícil o trânsito aqui no nosso município. A passagem de ônibus é mais cara da região metropolitana, Os ônibus demoram muito para atender o usuário, está muito difícil, e nem sempre os ônibus são novos, estão à altura do nosso município. Ainda no mesmo tema, doutor, agora eu vou falar com o deputado estadual. Houve a promessa do pedagiamento do Rodoanel, que se faria uma marginal do quilômetro 21, que já vai até parte do Padroeira, daria continuidade do Padroeira até Raposo Tavares. Houve a promessa, o governo do estado confirma realmente que existe o projeto da obra, mas essa obra até agora nós não conseguimos entender porque até agora não foi feito. O senhor pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho que a parceria com o governo do estado prometida acontecerá. Ela acontecerá. E o governo assumiu há 1 ano e pouco, e ele agora é que está, vamos dizer, deslanchando na realização de parcerias e na realização de obras importantes para os municípios paulistas. O senhor acha que vai ser inevitável, com o crescimento da população de Osasco, o aumento dos automóveis, o mini-anel viário, vai ter que fazer um mini-anel viário em Osasco? Olha, eu não quero ser precipitado e resolver e responder uma pergunta que eu não tenho elementos técnicos para isso agora no momento. Mas eu acho que é através da criação de uma diretoria de trânsito competente, né? Um setor de trânsito competente, que nós vamos fazer uma análise junto com a população para ver os nossos pontos de estrangulamento, para ver as nossas dificuldades, criar corredores de ônibus para que o transporte de massa seja realmente, corredores exclusivos de ônibus, para que o transporte de massa seja realmente competente e seja melhorado. Enfim, nós temos a certeza que nós vamos conseguir fazer com que o trânsito da nossa cidade flua melhor e melhore a vida de quem mora aqui, porque está muito difícil. Gostaria de dar uma atenção especial aos internautas, vou ler aqui alguns nomes, depois eu vou perguntar também. Eu sei que vai ser difícil hoje responder a todas as perguntas, porque realmente hoje eu acho que nós quebramos o recorde até de e-mails aqui. Muitos e-mails, e como a gente tem de praxe falar o nome, pelo menos, das pessoas, em respeito a vocês, eu vou citar o nome aqui das pessoas que estão conectados: o Serginho do Pestana, Cláudio Azevedo, o Cláudio dos Santos Almeida, o Dalmo, Rodrigo Alves, a Maria, o Gabriel, Ana Messias, José Carlos, Jair, Samuel Cândido, Rubens Márcio Miguel, Eliana de Souza, Marco, Paula Ferreira, Rodrigo Alves, Felipe Boni, Sérgio Meira, o Sandro já foi citado aqui. Enfim, a todos vocês que sempre, fielmente estão com a gente aqui conectados. E são perguntas de vários segmentos, mas eu vou dar uma atenção especial para uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, que é a pergunta, vamos pegar aqui, do Messias. Ana Messias: o Emílio destruiu a saúde aqui em Osasco. O senhor precisa voltar a administrar essa cidade e nos socorrer. Para o senhor ter uma ideia, até o posto de saúde do Jardim Conceição foi interditado. Osasco está na UTI. Essa é uma pergunta da Ana Messias, depois o senhor comenta, mas só para a gente dar continuidade, que são muitas. O José Carlos, também com base nessa mesma pergunta, ele está dizendo aqui: boa noite, parabéns pelo programa, pela audiência. Gostaria de saber se o doutor, qual a proposta na área da cultura, já que poucos candidatos se preocupam com essa pasta. Obrigado. O Serginho do Pestana pergunta exatamente a questão do esporte. Na mesma sequência, o senhor fala também a questão do esporte, que também ele está faltando um pouquinho de atenção. O Jair pergunta sobre o seguinte: doutor Celso Gigo, moro na Avenida 1 e nós aqui estamos abandonados quando precisamos de atendimento médico. Posto de saúde da Santa Maria fecha às 16. O outro que podíamos usar é o Conceição, foi fechado. Você precisa voltar e nos ajudar. Esse aqui é o Jair, falando sobre a saúde também. Samuel Cândido: gostaria de saber do candidato se eleito vai fazer o mesmo com os funcionários públicos, deixar sem aumento durante toda a gestão. Evidentemente é um apanhado geral sobre educação, saúde, cultura, lazer, que é mais ou menos o que a maioria está perguntando aqui, só para deixar mais ou menos todo mundo aqui atendido. Aqui não é posto de saúde, mas nós atendemos todo mundo, né? Na medida do possível.
Doutor. Olha, eu quero responder com muito prazer essas perguntas e quero dizer sim que eu estou muito satisfeito com essa informação que vocês me dão de que nós batemos o recorde aqui. Eu, dentro da minha humildade, eu agradeço a todos vocês que se interessaram e que estão, de certa forma, conversando conosco aqui nesta noite. O nosso programa, ele bate assim num título, né? Cidade Saudável. O que a gente entende por cidade saudável? É uma cidade que realmente cuide dos seus cidadãos. É impressionante que em todas as pesquisas que nós temos, as pessoas pedem que Osasco seja bem cuidada. Cuidada perto da sua casa, cuidado na sua sarjeta, no asfalto da sua rua, na praça que você mora, na iluminação sobretudo, né? Tem muitos pontos escuros, muitos pontos de tráfego, enfim, as pessoas querem que Osasco seja bem cuidada, simplesmente isso, que Osasco seja bem cuidada, em todas as áreas. Na área da saúde, já falamos, o posto lá do Jardim Conceição foi fechado pela própria vigilância sanitária da prefeitura. E alguns outros foram fechados, não atendem mais à noite, como é o caso do posto lá do Jardim das Flores, o Maria Gatti, e já não atende à noite também. Muitas unidades foram fechadas e tiveram seus horários encurtados de atendimento. É lastimável, nós vamos corrigir isso e ampliar esse atendimento. Na área da cultura, eu não me esqueço não, eu tenho orgulho de dizer que os equipamentos de cultura do nosso município foram construídos na minha gestão. Nós construímos o Teatro Municipal, nós construímos a Biblioteca Municipal, nós construímos o Teatro Grande Otelo, nós construímos deixamos praticamente a nossa concha acústica funcionando e construímos também uma casa de atendimento à cultura que é ali ao lado da biblioteca. Ok, a Paulo Ferreira. E vamos fazer mais. Nós temos um grupo discutindo já as questões de saúde. Eu pediria até ao amigo que se comunicou conosco, que nos procure, que nós o encaminharemos ao grupo que está discutindo conosco as questões de cultura, lá no nosso comitê, na Avenida Santo Antônio, 1308, no Bela Vista. Faço questão que vá lá e que fale comigo mesmo, pessoalmente, e eu gostaria muito de encaminhá-lo a esse grupo de cultura que está discutindo conosco as dificuldades dos aficionados, do pessoal que luta para que a cidade tenha um atendimento melhor também na área da cultura. Fiz um apanhado geral de algumas perguntas aqui, muitas pessoas perguntando sobre o bilhete único. Foi feita uma promessa pela gestão atual e não foi cumprida. E muitas pessoas perguntando se o metrô de fato vem para Osasco, um sonho antigo aqui dos moradores. Me fala um pouquinho no seu plano de governo, como muitas pessoas estão perguntando, se vai ter o bilhete único, que pelo jeito aqui a maioria está dizendo que não vai ser cumprida, né? Uma promessa de campanha do atual prefeito, e a questão também do metrô. Eu também não quero ser leviano, não gosto de mentira, mas eu vou lutar muito para que o bilhete único saia. Lógico que é necessária uma integração, município, Estado, CPTM, para que haja esta integração. Eu vou lutar bastante, eu tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin vai lutar também para que esta parceria com Osasco seja possível. A pergunta seguinte a respeito, você falou do bilhete... Do metrô. Do metrô. Olha, metrô não é só aquele trem que vai debaixo da terra, não. O metrô pode ser de superfície, como é o que nós temos aqui. O que aconteceu com os nossos trilhos e com o nosso trenzinho? A estação de Osasco, da Praça Antônio Menck, que está sendo construída pelo Estado, né? Embora tenha lá uma placa da prefeitura, a estação é o Estado que está fazendo, né? O Estado que está fazendo. É uma das melhores estações do Estado de São Paulo. E este trem, os trens propriamente ditos foram substituídos por trens novos, reformados. O intervalo entre os trens é praticamente o mesmo intervalo dos trens do metrô. E existe já a integração entre o nosso trem,
que é o nosso metrô de superfície, com o metrô de São Paulo na estação de Pinheiros. Então nós já estamos interligados ao metrô de São Paulo e o nosso metrô só não vai por baixo da terra, mas se chama um metrô de superfície, e que tem que ser melhorado ainda, mas está sendo, e é um grande meio de transporte que nós temos aqui no nosso município. As estações todas estão sendo reformadas, e nós ganhamos essa belíssima extração do Estado na Praça Antônio Menck. Okay, o Felipe Boni, Felipe, você não é menor não, você é grande como os outros aqui, você vai ter atenção. Aqui a caixa lotou, né? Está pedindo quase, pelo amor de Deus, para participar. E eu vou ler com muito orgulho o seu e-mail aqui, pode ficar tranquilo. Ele está perguntando, o seguinte, um abraço, daqui a alguns anos vou trabalhar com você com fé em Deus, pois serei um jornalista esportivo e gostaria de continuar assistindo aí o teu programa, dando parabéns. Felipe, obrigado de coração pelo seu prestígio, pelo seu carinho. Você é o nosso convidado ilustre sim aqui, assim como todos os internautas que estão aqui. Fazemos questão de ler a todos, tá? Não deixamos nenhum aqui de fora, a não ser que evidentemente não dê tempo. Como o Leonardo Rodrigues. Doutor, o que o senhor acha da UBS ao invés dos prontos-socorros? Olha, a UBS é o caminho primeiro que o cidadão deve recorrer, né? Vai na unidade básica de saúde para fazer a sua consulta de rotina. E o pronto-socorro deve ser usado para casos de emergência. Infelizmente, não é atendido na UBS, o paciente não é atendido na UBS, como ele esperava, e acaba indo para o pronto-socorro, superlotando o pronto-socorro. Mas um bom atendimento na UBS é prioritário, e nos pronto-socorros também. Mas na medida que se melhore o atendimento na UBS, certamente os pronto-socorros serão aliviados, e nem tanta gente irá ter que se socorrer deles. Tem que registrar aqui que essa casada com uma mulher, ainda mais a Ana Paula, pelo qual eu tenho muito carinho, eu tenho muitos e-mails aqui relacionando a ela também, dizendo que a parceria é importante para a cidade e dizendo que espera que as promessas de campanha não fiquem só no papel, que sejam cumpridas. Mas está dizendo aqui, você tem uma extraordinária e maravilhosa mulher ao seu lado como vice-prefeita. Lhe trará muitos votos à sua candidatura. Parabéns pela escolha. Ela é a nossa voz feminina em Osasco. Abraços. E a Sônia Bonifácio, mandando um abraço aqui para Ana Paula Rossi, dizendo que fez bem escolher uma mulher. E a Ana Domingos. Roberto, será que não dá para ler o meu e-mail? Claro que dá, estou lendo aqui agora. Nossa, que questão urgente, você sabe disso. A dona Lourdes colocou a par a questão do Conjunto Vitória. Nós sabemos ali da dificuldade que muitas famílias estão sendo desapropriadas, quer dizer, serão desapropriadas, eu não sei, mas existe algumas informações a respeito. As pessoas estão preocupadas lá no Conjunto Vitória. O senhor tem alguma informação sobre isso, doutor Celso? Olha, eu queria mandar um abraço para a Lourdes, que é a nossa amiga lá do Conjunto Vitória. Lourdes, aliás, isso. O Conjunto Vitória, ele foi construído pelo governo federal na minha gestão, começou na minha gestão. Nós aqui trouxemos, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, nós aqui trouxemos o Conjunto Vitória para cá. E o que acontece é uma questão lá no Vitória, até mesmo que deve ser resolvida aí, está sendo resolvida pela justiça. As pessoas não poderiam ter vendido suas casas e as venderam. E aqueles moradores que lá estão sendo despejados. É um problema social. Contratos de gaveta, né, doutor? Como? Os contratos lá são de gaveta agora. Os contratos são de gavetas destas pessoas. Então é difícil, a gente imagina que tem o dever de ajudá-los, quer ajudá-los, as pessoas que vão acabar sendo despejadas, mas de outro lado tem a lei que impede, que exige que eles desocupem os imóveis porque os antigos proprietários não poderiam tê-los vendidos. São dois lados, né? As duas faces de uma moeda. Existe o político, o governante quer ajudar, não quer que as pessoas passem dificuldades, mas do outro lado tem a lei que ela é firme e não permite muitas vezes esse tipo. Doutor, eu sei que o tempo está estourando tudo, mas eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor, porque é um tema que não foi tomado aqui nessa discussão, que seria o Jardim Rochidale e as enchentes do Jardim Rochidale, que há muito tempo vem tentando resolver a situação, e aquela pobre população, quando tem chuva, fica
à mercê das enchentes da água alta lá. O que poderia se fazer ali para terminar de vez com as enchentes do Jardim Rochdale, doutor? Bom, veja bem, Nilson, no Jardim Rochdale, para o Jardim Rochdale ainda falta a construção de alguns piscinões, a montante do Braço Morto, né? E seriam construídos em São Paulo. Ao todo eram, se não me lembro bem, mas eram 6 ou 7 piscinões ao todo, que fariam parte desse complexo para resolver a questão das enchentes do Rochdale. E a canalização do córrego lá do antigo Braço Morto também. É lutar para que o governo do estado faça uma parceria, colocar isso como prioridade e que nós possamos resolver a questão das enchentes que nos leva sempre para os jornais, para a TV, o que nos entristece bastante, vendo pessoas, famílias inteiras ali com as suas casas inundadas. Então nós temos que priorizar essa questão das enchentes aqui no nosso município, principalmente as do Rochdale. Doutor Celso, eu só queria lembrar ainda para ficar na área da saúde, talvez para encerrar, eu acho que Osasco carece de um AME, um ambulatório médico de especialidades. Carece sim, você tem toda a razão. Osasco carece de um ambulatório médico de especialidades. É muito triste ver a nossa população ir aqui na policlínica e marcar consulta para daqui 4, 5, 6, 7 meses. É muito difícil. Já é uma reivindicação nossa ao governador do estado. Da mesma forma que é uma reivindicação nossa um serviço de atendimento aos pacientes com câncer, para que nós tenhamos aqui no nosso município o atendimento na área da radioterapia e da quimioterapia. Os pacientes têm que ir para São Paulo. Nós estamos lutando para que o Estado instale aqui no nosso município esse serviço. Acho que a AME é importante e que o serviço de tratamento ao câncer também é prioritário para a nossa gente e para a nossa região, uma vez que nós aqui devemos, ao todo, devemos ter mais de 3 milhões de habitantes até Pirapora do Bom Jesus, passando aí por Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, etc., Santana, etc. Ok, gostaria de agradecer a altíssima audiência que nós obtivemos hoje, a participação de todos os internautas, mandar um abraço aqui especial para Cláudia Azevedo, do Giro SA, jornal importante aqui da região. Obrigado, Cláudio, pelo seu carinho. A Eliane que também entrou aqui em contato, e o Reinaldo no finalzinho, mas eu estou lendo os nomes aqui para não deixar ninguém de fora. Eliane de Souza, Paula Ferreira, muitas mulheres, isso é muito importante, a participação da mulher e o interesse pela política, está faltando mesmo, né? O Reinaldo, Ana Domingos, enfim, a todos vocês, ao Sérgio Meira, que participou intensamente, falando os assuntos abordados, acho que respondeu a quase todas as perguntas, né, Sérgio? Grande parceiro também, boa sorte na sua empreitada. Bom, gostaria de finalizar o programa agora com o quadro muito conhecido aqui, todo mundo conhece, leva o nome, inclusive, do Checkmate, são 15 palavras em apenas 60 segundos, Dr. Celso Giglio. O senhor pode responder a pergunta, pode dizer o significado, o sinônimo, mas tem que ser coerente. Posso antes dar apenas uma mensagem? Pode, o senhor pode até dar no final, a gente ainda vai abrir um espaço para o senhor dar as considerações finais, o senhor pode falar. Eu queria falar a respeito da mulher, apenas pela oportunidade. Dizer que eu estou muito honrado de ter a Ana Paula Rossi como minha vice. E na verdade, uma homenagem às mulheres, que a cada dia participam mais da nossa política. É importante que elas participem mesmo, porque, na verdade, esteio da família que são, não poderiam deixar de lutar ao nosso lado, e elas lutam de todas as formas, mas também participando da vida pública nacional, estadual e, sobretudo, aqui no nosso município. A Ana Paula é uma moça competente, uma jovem competente, uma vereadora aguerrida, e é uma pessoa que, além de tudo, é filha do Francisco Rossi, que foi um grande prefeito, é filha, vamos dizer, de uma família que prestou bons serviços ao nosso município. Então, em homenagem às mulheres, de Osasco, o nosso convite, felizmente, foi aceito pela Ana Paula, e nós vamos, se Deus quiser, fazer uma grande administração juntos aqui no nosso município. Mas eu estou às ordens, me perdoa. Imagina. A gente compreende. Foi pela oportunidade. Claro. Vamos lá então. Gostaria que nós temos um cronômetro na tela, que são
60 segundos, é um minuto. Eu vou dizer as palavras, o senhor responde ou o sinônimo dela ou o significado. Mas ela tem que ser coerente. Esse é o quadro que todo mundo fica até o finalzinho para participar e, evidentemente, saber do convidado. Lembrando que o único a conseguir esse feito está aqui nos bastidores, Oswaldo Gregório, que está aqui com a gente hoje nos bastidores. Um grande abraço ao Gregório, está aqui só observando, né? Será que alguém vai conseguir passar o Gregório hoje? A chance é agora, doutor, porque os demais não conseguiram. Vamos lá então, a primeira palavra, adultério. Adultério é traição, no caso de casamento é traição, mas adulterar é falsificar. Congresso. Mesa redonda, união. Sabatina. Prova, exame. Engodo. Enganação. Remido. Remido é aprovado, assim, perdoado. Altaneria. É altivez, né, empáfia. Osasco. Minha cidade, cidade do meu povo. Pirrônico. Pirrônico, vem de pirro, vem assim, cético. Greve. Greve, parada. Correlação. Linha, unidade. Odierno. Odierno é moderno, contemporâneo, atual. Caraminhola. Caraminhola, é mentira, né? Mentira. Nubígeno. Nubígeno. Checkmate, não deu tempo. Nubígeno de nuvem. Checkmate, não deu tempo. Mas pode falar, o que é nubígeno? nubígeno? Eu não tinha ouvido a pergunta. Nubígeno? Nubígeno de nuvem. Perfeito. Só que como demorou um pouquinho só, mas chegou lá, né? Demorou um pouquinho. A produção, ok ou não? Então, Celso Giglio conseguiu mais o feito, 15 palavras em 60. Quem manda aqui é a produção. Eu estou lendo, mas eu estou sempre acelerando para responder. Celso Giglio e o Oswaldo Gregório são dois a chegar até o final. 15 palavras em 60 segundos. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Considerações finais, Nilson Martins. Agradecer a presença do deputado estadual, o senhor Celso Giglio, tenha muita sorte nessa campanha, que se for por justiça, que ganhe a eleição, que o povo que vai definir, né? E obrigado pela presença, com muita dificuldade, tivemos que cancelar por 2 oportunidades, né, doutor? Devido aos seus compromissos, mas muito obrigado pela participação no nosso programa. Agradecer ao meu colega Daniel Soares, a minha amiga Nancy Nassi, e a você, Roberto Carlos, pela brilhante atuação como âncora desse programa. Obrigado, Nilson. Daniel? Só queria saber se nós temos o debate dia 10, se vamos poder contar com o senhor. 10 de setembro, viu, doutor? Debate de candidatos a prefeito. Não estou informado ainda, mas certamente a minha assessoria vai procurar saber as regras e, sem sombra de dúvida, eu vou fazer o possível para estar presente. Obrigado, deputada. Obrigado, Nancy, amiga, Nilson, Roberto. Eu quero dedicar minha participação de hoje ao meu especial amigo Oswaldo Gregório. Oswaldão. Ok. Minha querida amiga Nancy? Mais uma vez, muito honrada pelo convite, muito obrigada a oportunidade, Roberto. Obrigada, Daniel, Nilson, que participaram comigo aqui. Doutor Celso, um orgulho muito grande estar entrevistando o senhor. E aos internautas, eu estou muito contente com a audiência do nosso quente, programa. hein? Pé quente. Muito obrigada, a super audiência. Eu me sinto lisonjeada de estar fazendo parte dessa conquista. E até o nosso próximo debate, que é dia 10 de setembro, doutor. Contamos com o senhor e com todos os outros candidatos a prefeito de Osasco, a nossa grande cidade, segundo maior comércio da América Latina, que eu tenho muito orgulho também de falar isso, que fui eu que lancei essa ideia. Bacana. Obrigado pela sua participação. Doutor, considerações finais. Que agradeço, Roberto, você, jovem, de muito futuro, tem nossa admiração, nosso respeito, continua com o seu trabalho sério, honesto, ético, sobretudo ético, isso é muito importante nos dias de hoje. E reuniu aqui a primeira classe, primeira linha do nosso jornalismo, com a Nancy, com o Daniel, com o Nilson, com pessoas que representam, que lutam aqui pelo município, para que Osasco tenha uma imprensa digna e à altura do nosso povo, à altura da nossa gente.
Agradeço muito a oportunidade, aqueles que se comunicaram conosco, meu muito obrigado. E podem contar comigo no Facebook, no Twitter. Nós estamos dando uma atenção especial para poder falar com todos os internautas da nossa cidade. Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, doutor, pelas palavras, aos queridos amigos também. O programa é do internauta, é ele que manda aqui, a gente é só um instrumento. Rapidinho registrar os bastidores aqui. Maria Eugênia Suquita, de Cotia, veio presenciar a gente aqui, obrigado pelo seu carinho, tá? Se sinta muito bem aqui em nosso meio. Ana Paula Rossi, grande amiga, Silas Bortolosso, Aleteia, Oswaldo Gregório Júnior, Helena Petrelli, os assessores fotógrafos, que eu não vou guardar o nome de todos aqui, mas obrigado por todos vocês participarem, ao Vido, ao Lucas, Carlos Mendes, o Nilson está me ajudando aqui. Carlos Menes, obrigado pela presença. Reinaldo e o Igor, exatamente. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham muito sucesso. Lembrando que o debate do dia 10 de setembro, a você internauta, os 5 candidatos a prefeito já assinaram e concordaram com as regras. O doutor, como disse, vai apreciar aqui as regras do debate junto com a assessoria e provavelmente estará no dia 10 no auditório da OAB, o primeiro debate transmitido por uma web TV nas Américas, e será a TNI Brasil, se Deus quiser, e você será o contemplado. Seguramente a democratização da informação sendo pregada aqui na cidade de Osasco e para todo o Brasil. A todos os internautas espalhados por todo o Brasil, aos fãs, aos seguidores, aos amigos, colegas, Roseli, Ayrton, Cabelinho, Carol, que eu não li no final, estão lindo aqui o e-mail de vocês, a todo esse corpo, a produção da TN Brasil, na pessoa do Ricardo Oquendo Nogares, o Índio, ao Felipe, que também participa como diretor de TI, ao Panda, ao Nogares Júnior, ao Marco Antônio, diretor executivo da TNI, e a todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos os candidatos a prefeito que participaram aqui do Checkmate, a todos, Télbio, Reinaldo, João Paulo, Alexandre Castilho, Dr. Celso Giglio e, evidentemente, a vocês também que vão participar com a gente na próxima programação, e o nosso careca lá, Oswaldo Virgínio. Grande abraço, Oswaldo, para você também, tá? Obrigado pela audiência. E lembrando, dia 30, agora, na próxima segunda, Bruna Furlan, aqui no Celso Giglio, ao vivo. Deputada federal Bruna Furlan. Bruno Furlan, aqui nos estúdios, vai participar com a gente. Eu não estou trocando as palavras, mas é a emoção de ter batido o recorde da audiência hoje, tá bom, gente? E vamos sortear ao vivo quem será o primeiro vice-prefeito a ser entrevistado aqui na TN Brasil, no Checkmate. Vamos sortear no dia 30 quem será o primeiro. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Thank you.